Olá, amigos e amigas que nos acompanham. Estamos aqui novamente para darmos continuidade aos nossos estudos da obra Palavras de Vida Eterna, que foi ditada pelo Espírito Emmanuel e psicografada pelo nosso querido Chico Xavier. Temos hoje o capítulo 173, com um tema muito instigante, muito atual e que vai, com certeza, nos trazer muitas reflexões. Esse capítulo foi intitulado Rixas e Queixas e o Espírito Emmanuel vai nos trazer Tiago no seu capítulo 3 e versículo 10, que diz assim: De uma só boca procede a bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. De uma só boca, de um só ser, vem bênção e maldição, mas não é correto, não é conveniente que assim permaneça. Então o Espírito Emmanuel vai iniciar nos dizendo: julgamos comumente que os problemas de justiça apenas se manifestam quando questões graves nos levam ao tribunal. Justiça, porém, é assunto palpitante de todos os dias e a cada hora precisamos dela para a garantia de paz, quanto necessitamos de ar para a sustentação da existência. Nos mínimos atos, usamos justiça para assegurar a harmonia geral. Conhecemos a significação do lugar que ocupamos numa fila simples e sabemos respeitá-lo para a conservação da ordem. Todos estamos acordes em obedecer espontaneamente aos preceitos do trânsito, conformando-nos às paradas indispensáveis para a segurança de via pública. Não ignoramos a obrigação de acatar as advertências que regem o emprego da energia elétrica em aparelho determinado, a fim de que não venhamos a comprometer a integridade doméstica. Em sã consciência, ninguém desdenhará os direitos do vizinho se não deseja os seus próprios direitos menosprezados. Lembramo-nos de semelhantes imagens do cotidiano para recordar que em nossas indisposições e ressentimentos há que pensar igualmente na tranquilidade dos outros, de todos aqueles que nos partilham a experiência diária, a fim de que não venhamos a furtar-lhes a esperança e a coragem, golpeando-lhes o ânimo e conturbando-lhes o serviço. Evitemos rixas e queixas. Para resguardar o equilíbrio da vida coletiva e da vida caseira, atendemos a instruções e sinais, regulamentos e avisos, baseados na experiência dos homens, e para imunizar-nos a vida íntima contra distúrbios e prejuízos, concedeu-nos a providência divina, ou a divina providência, o controle do pensamento e o governo da língua. Vejamos bem a profundidade do que o Espírito Emmanuel vai aqui nos trazer, rixas e queixas. A priori, o que vai nos chamar a atenção é o que Tiago vai trazer. De uma só boca procede bênção e maldição, mas não é correto que assim seja. E lá nesse capítulo, quando nós pegamos a perícope para fazer o estudo, nós vamos ver que ele fala em tom de exortação, de doutrinação e de orientação, fazendo algumas analogias. Ele diz que, tal qual nós colocamos o freio num cavalo, na boca de um cavalo, para poder guiá-lo bem, é preciso que esse freio também seja colocado na nossa língua, na esfera da língua, para que nós sejamos bem guiados. A diferença, no entanto, que nós podemos verificar é que, no caso de um animal, como o que foi utilizado no exemplo, um cavalo, é alguém que vai controlar. No nosso caso, somos nós mesmos. Nós somos os nossos artífices da nossa própria felicidade
e das nossas próprias infelicidades. Mas nem sempre nós conseguimos refrear a nossa língua, como vai nos dizer o próprio Espírito Emmanuel, lá no capítulo 109 dessa mesma obra, trazendo Pedro na sua primeira epístola, capítulo 3, versículo 10, quem quer amar a vida e ver os dias felizes, refreia a sua língua do mal. E Emmanuel vai dizer, reflete no bem dos outros, reflete no bem que espera na palavra dos outros, para que a tua palavra não se converta em agente do mal. Então, temos o reforço de Pedro em relação ao que Tiago disse, e Emmanuel reforçando essa questão da observação da nossa própria língua, de modo que, da mesma forma que nós esperamos dos outros palavras que possam confortar, que possam consolar, que possam dar aquele impulsionamento para o progresso de nós mesmos, para a nossa própria evolução, é justo. E aí nós chegamos no capítulo 173, porque Emmanuel vai relacionar com justiça. É justo que nós também, da mesma forma que aguardamos dos outros palavras positivas, possamos oferecer também palavras positivas. As rixas e as queixas, muitas vezes, tomam espaço de uma maneira muito fácil na nossa vida, na nossa experiência cotidiana, nas nossas experiências diárias e com todas as pessoas. Às vezes são desencadeadas por coisas que vão como que se somando, e quando acontece algo é como se fosse, dizemos aqui, a gota d'água. Era aquilo que bastava para que o copo pudesse transbordar todo o conteúdo ali que tem dentro dele. Então muitas vezes era aquilo que bastava para que nós, tomando aí essa analogia do copo, que já estávamos cheios aí de um conteúdo que não era bom, de experiências pregressas dos dias anteriores, ou até mesmo do próprio dia, e que bastou aquilo para abrir as portas para que nós pudéssemos fazer as rixas e as queixas. Quanto a isso, é natural, sim, externalizarmos o que nós estamos sentindo, o que nós estamos percebendo, afinal faz parte de nós. Nem sempre nós estaremos com um sorriso estampado no rosto, nem sempre nós estaremos 100% bem, felizes, tranquilos e alegres. Naturalmente existem situações que vão mexer um pouquinho com as nossas bases, que vão modificar como que nós estamos percebendo o dia, a extensão das nossas experiências, a própria vida, como que nós estamos nos portando em relação aos outros. Mas o ponto em que o Espírito Emmanuel vai nos trazer é que é preciso sabermos identificar os momentos adequados de externalizarmos o que nós estamos sentindo. Os momentos adequados de podermos identificar quem são as pessoas que vão escutar as nossas rixas e as nossas queixas. Antes de tudo, existe algo que nos convoca para a reflexão, que é o fato de que precisamos refletir sobre o nosso próprio, sobre a nossa própria conduta, sobre a nossa autorreforma, sobre a nossa autoeducação. Se nós sempre estamos nos dispondo, nos entregando facilmente às rixas e às queixas, algo aí precisa ser revisto. Se todos os dias nós estamos enfrentando conflitos que vão gerar em nós aquela angústia interior, alguma coisa precisa ser revista. Porque as rixas e as queixas são resultados, não são causas. São resultados de causas, e podem ser diversas ou pode ser uma só. É preciso podermos ter esse senso de percepção e identificação de uma forma apurada, de modo que não tentemos resolver as coisas pelos efeitos. Existe algo muitas vezes por trás e que na hora mesmo nós não conseguimos lembrar, mas algo que está impulsionando toda aquela onda de sentimentos, toda aquela onda de emoções
e de sensações e que precisa ser sim trabalhada. É isso que precisa ser trabalhado para que possa ser resolvido e então não gere o efeito, não gere a consequência das rixas e das queixas. Então nós lembramos da resposta dos espíritos quando vão dizer que o meio mais eficaz de evoluir, de progredir, é conhecendo-nos a nós próprios. Então, empregarmos os nossos esforços no dia a dia, no nosso cotidiano, para, no momento em que percebermos que está se desencadeando uma emoção que não seja boa, um sentimento que vai ficar remoendo em nós coisas que não sejam boas, buscarmos então trabalhar para que isso não se desenvolva, para que isso não gere outras coisas, para que não seja a raiz de tantas outras coisas. E então nós estaremos naturalmente atuando diretamente na causa, evitando as rixas, as queixas, as reclamações, evitando a distribuição do azedume, muitas vezes desnecessário, para a vida das outras pessoas. Porque é justo pensarmos que muitas vezes, quando alguém está num dia assim muito bom e escuta as rixas e as queixas, esse dia dessa outra pessoa é como se fosse modificado. Às vezes ela como que recebe e absorve dores, pensamentos e sentimentos que nem são seus. Será que é justo essas pessoas passarem por isso? Será que é justo nós sempre termos essa posição de falar com alguém só quando nós estamos precisando de uma orientação, só quando nós estamos precisando desabafar? Claro que não. Como dissemos inicialmente, naturalmente as rixas e as queixas vão existir, porque partem de algo que nos é íntimo, que existe em nós. Mas também é necessário lembrarmos dos motivos de agradecer, dos motivos de sorrir, dos motivos de comemorar. Até mesmo lembrarmos daquelas coisas que aparentemente foram mínimas, que não tiveram muita importância, e comemorar as pequenas vitórias, comemorar as pequenas grandes conquistas, porque é algo que vai fazer parte de nós, que vai pontuar como um ganho, como uma conquista, como uma coisa boa. E aí nós vamos praticando esse processo contínuo de autoeducação, de modo que passamos a valorizar mais o que é bom, de modo que passamos a divulgar, a sermos veículos de boa nova, de boas notícias, e deixamos as rixas e as queixas para os momentos propícios, mas não dedicamos um tempo de importância dos nossos dias especificamente para falar das rixas e das queixas. Então estaremos naturalmente num processo de educação, de progresso e de melhora. Seremos, portanto, divulgadores da Boa Nova e vigilantes da esfera da nossa língua. Como Tiago vai falar, ele vai dizer que não é conveniente que assim seja, porque se nós recebemos a mensagem da Boa Nova, é preciso nos situarmos de que lado nós vamos permanecer. Se vai ser no lado em que só enaltece as coisas que não são boas, que divulga negatividade, que divulga as rixas e as queixas e potencializa muitas vezes as rixas e as queixas, ou se nós vamos nos utilizar da Boa Nova, do Evangelho, para potencializarmos as coisas boas, para valorizarmos, identificarmos e validarmos as nossas conquistas na esfera íntima e então sermos propagadores do bem, sermos propagadores da Boa Nova, porque de uma mesma fonte, vai dizer Tiago, de uma fonte de água, não pode jorrar água salgada e água doce ao mesmo tempo. Ou vai ser água doce ou água salgada. Vai depender da qualidade dessa fonte
e do tipo de água que está recebendo. Então, da mesma forma, somos nós, essa fonte que temos água e podemos utilizar a água como sendo o que nós externalizamos. Precisamos buscar situar onde que nós vamos nos localizar. Se vai ser na esfera das rixas e das queixas, ou na esfera da felicidade, da divulgação do bem, da potencialização do bem e da própria vivência. Como dissemos, nós naturalmente passamos por momentos de externalização das nossas emoções, mas é muito importante, é válido e é necessário valorizarmos mais o que é bom e deixarmos essas emoções, esses sentimentos negativos para um momento propício, para um momento adequado. É assim, portanto, que nós progrediremos e seremos cada vez mais, cada dia mais, alegres e felizes. Muita paz a todos e a todas e até o nosso próximo estudo.